A cobertura Gregário Tour de France 2022 é um oferecimento de Specialized, feita para ciclistas, por ciclistas. Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Eu sou o Leandro Bittar e eu imagino que você já estava com saudade de sextar com um episódio inédito por aqui, não é? O Tour de France está terminando e aos poucos a gente vai voltando à nossa rotina normal. Muito obrigado por você ter acompanhado com a gente nesse mês de julho tão intenso. Importante também agradecer a Specialized, o Strava e a Z2 que acreditaram nesse nosso projeto. Hoje a gente volta a falar sobre o coração. Depois de um programa muito emocionante em 2021, dessa vez a gente aborda os conceitos básicos do treinamento e suas conexões com o coração. A gente vai conversar com o treinador Ronaldo Martinelli e com o ciclista e cardiologista Rafael Pezinato. Aliás, um ouvinte gregário e foi quem sugeriu essa pauta. O episódio Pedalando com o Coração começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Bom, muito bem-vindo ao Gregário Cycling novamente. A gente retorna aqui, eu sou o Nicolas Sessler, comigo o Álvaro Pacheco, e a gente tem aqui um dos co-criadores recebendo na casa, Ronaldo Martinelli. É uma honra ter você de volta no nosso Pelote Gregário, aqui para falar um pouco do que foi também nascimento, talvez, do treinamento esportivo, né? E uma das ferramentas que a gente mais utiliza e que nos indica muito, e muitas vezes a gente esquece dela agora nesse mundo de tecnologia, que é o nosso coração. Exatamente. Bom, obrigado porque para mim é uma honra estar aqui de volta com vocês. Quando eu tô aqui, eu tenho certeza que eu tô sempre rodeado de amigos, né? A gente puder contribuir aí para qualquer assunto, para mim realmente ser lembrado já é uma honra aí, ser lembrado por vocês. A ciência do coração, né? Quando eu mencionei que acho que é algo que foi um dos primeiros parâmetros fisiológicos, fisiologistas e treinadores esportivos começaram a acompanhar para entender o que estava acontecendo no treinamento esportivo e como entender. É algo que já data aí de 30, 40 anos atrás, né? A gente até discutiu um pouco a origem disso tudo e quando começou em off antes de entrar no programa. Na verdade, assim, até a invenção existia acho que no ano de 1800, para vocês terem uma ideia, a frequência cardíaca ela foi descoberta para fins medicinais, né? Então, você entender a frequência cardíaca de uma pessoa enferma era algo que já acontecia há muito tempo, há mais de 100 anos, né? Se eu não me engano, tem até registros de um aparelho chamava Pulsiogin, é um negócio que nem eu entendi o nome, mas foi o primeiro aparelho que isso aí eu vi lá atrás, né? Há muito tempo já, quando eu comecei a estudar isso. E foi inventado justamente para os hospitais, para as pessoas que tinham problema no coração, né? Mas para o treinamento, não sei quem teve a ideia, né, de trazer isso para o treinamento, estudar, logicamente, a parte fisiológica, e hoje se estuda não só a parte fisiológica, mas a parte metabólica também, através justamente do comportamento da frequência cardíaca. E hoje a gente mede muito, talvez para o ciclismo, estou falando, a gente tem um parâmetro, né, que a gente usa mais hoje, que é a potência, mas a frequência ainda é um parâmetro muito utilizado, principalmente para você verificar estresse do treinamento, né? Então, deixou de ser um pouquinho, né, a ferramenta, vamos falar primária, né, de referência de treinamento, mas tudo que é voltado a estresse, a gente hoje, o primeiro sintoma, ele vai através da frequência cardíaca. Ronaldo, para nosso ouvinte que está entrando na roda agora, aquela formulinha de que se você quiser ter uma noção do teu batimento e da sua zona de batimento, de pegar 220 menos a idade, ainda continua valendo como a forma mais básica de você entender aonde você está em relação ao seu batimento e à sua saúde?
Tem muita gente que ainda usa, mas eu te falo que não é, vamos falar assim, a forma mais fidedigna para você referenciar treinamento, né? Então, as pessoas hoje, se você for fazer o que seria o ideal, né? Você fazer uma ergospirometria, um exame de esforço, que você meça, obviamente, a frequência cardíaca, seria a forma ideal de você ter uma referência realmente que seja mais confiável. O 220 menos idade, o que acontece assim, geralmente, tá? A mulher, ela tem uma frequência cardíaca mais alta que o homem. Então, a gente colocava, na época que eu comecei a usar, por exemplo, essa fórmula, 220 para os homens, menos a idade, 226 para as mulheres. E aí o que muda também, às vezes, é de uma modalidade para outra. Você tem um batimento maior, por exemplo, para quem corre, né? O ciclismo tem, em média, 12 batimentos, de 12 a 16 batimentos a menos, para a mesma percepção de esforço. O cara for fazer o ciclismo, for fazer a corrida, para a mesma percepção de esforço, ele tem uma média de batimento diferente de 12 a 16 batimentos. Então, assim, existem muitas diferenças que me levam a crer hoje que essa não é a melhor saída para você entender, por exemplo, se você quer realmente se aprofundar e entender se aquela referência realmente vai ser a ideal. Existem outras ferramentas que você pode, aí lógico, eu indicaria os testes de esforço hoje em laboratório, feito por um bom avaliador e uma boa máquina, né, bem aferida. Eu falaria que hoje não seria o ideal você usar o 220 menos a idade. Eu tenho caras aqui que ficam a 180 batimentos, 2 horas, sem problema nenhum, e o cara já tem 40, 45 anos. Então, não significa, por exemplo, se o Nicolas, que tem um basal de 30 e pouquinhos, e eu tenho um basal de 60, e que eventualmente eu chego rápido em 170 e ele demora para 170, não é que eu estou doente, é só que o meu corpo tem uma característica diferente do dele, ou um nível de condicionamento. Exatamente. E também não quer dizer também que ele seja mais condicionado. Lógico que o Nicolas é muito mais condicionado que eu, mas às vezes o batimento dele pode ser muito mais alto, né, do que o meu, em esforço, né? E ele consiga ter por ter um limiar muito alto, ele consiga se manter, né, nesse nível de batimento muito mais tempo que eu também. O que difere o bom e o condicionamento bom e o ruim, muitas vezes é a velocidade em que você sai da maior frequência em esforço para recuperação. Então, tem caras que recuperam em 10 segundos, 10, 20 batimentos, e tem caras que demoram muito tempo para você recuperar 10, 20 batimentos. Então, geralmente, o que acontece para você testar, né, o nível de condicionamento de um e de outro, os dois podem subir, só que a recuperação, quanto mais rápida ela for, maior é o sinal que essa pessoa é mais condicionada. Né? Aliás, então, esse foi uma dica que eu ouvi uma vez de um cardiologista, de que olhando o meu treino, subindo ele para o TrainPix ou para uma plataforma, uma das coisas importantes de você olhar é exatamente se a curva de descida há uma correlação entre você fazer menos esforço e seu batimento cair rápido. Porque se isso está demorando ou se ele não cai, pode ser um indicador que você está com alguma situação cardíaca que você deve ir a um médico e olhar, né? Exatamente. Bem, tem alguns pontos, tem isso, tem, por exemplo, a própria percepção do esforço dentro de uma mesma frequência. Então, a pessoa que iniciou um treinamento, fez um teste, aí fez um esforço, considerável, próximo do limiar, a 160 batimentos, né? Aí passou um tempo, essa pessoa treinou e tal, aí ela vai para os mesmos 160 batimentos, só que a percepção de esforço dela é menor. Ou seja, ela demandou menos energia para fazer o mesmo esforço em relação à frequência cardíaca. Isso, provavelmente, quem trabalha com potenciômetro também vai se refletir também na potência, na força que você gera no pedal. Estou falando, existe uma conexão, mas só para entender, né, essa questão do esforço, que também a frequência é um parâmetro importante. Um outro ponto, né, Ronaldo, que é importante, e é muito comum quando a gente está pedalando, eu estou aqui olhando, numa certa velocidade, estou pedalando ao lado do meu amigo, e eu falo, e aí, quanto que está a tua frequência, né? Então eu olho, eu estou aqui a 120, você, Ronaldo, está a 100. E aí você diretamente fala, nossa, mas quem que aqui está melhor? Isso significa alguma coisa? Que alguém esteja mais alto ou mais baixo que ele? Absolutamente nada, porque justamente cada um
tem um funcionamento em relação à frequência, né? Obviamente que pode existir, sim, a diferença, né? Mas se vocês estão na mesma percepção do esforço, às vezes tem o mesmo peso e o mesmo power, estão trabalhando no mesmo power, se vocês estão na mesma percepção do esforço, não significa absolutamente nada. Pode haver, sim, algum sinal de estresse, né? Por exemplo, você hoje iniciou o treinamento num nível de estresse um pouco maior que o seu amigo, a sua frequência vai ficar mais alta, né? Aí outros fatores, né? O cara ingeriu mais cafeína naquele dia, a cafeína faz um efeito maior para esse cara. E existem também, por exemplo, temperatura. Existem pessoas que se ambientam muito melhor em temperaturas mais altas, outras não. E aí elas vão sentir justamente na frequência cardíaca. 2, 3 horas de sono a menos no dia influencia também na frequência. Então, tudo isso é sintoma, entre aspas, de estresse, mas que refletem diretamente na frequência cardíaca. Então, por isso que hoje, inclusive, a variabilidade da frequência cardíaca é algo extremamente importante para você conduzir, para você ter como controle no treinamento, seja você treinador ou atleta, né? E até recentemente, a gente está vendo no pelotão profissional marcas que fazem esse equipamento patrocinando e os atletas usando no pulso 24 horas, algo que marca a variação cardíaca. Como se faz teste de Doppler, se não me engano, né? Quando você tem alguma coisa, você passa 24 horas com um aparelho de laboratório. Nesse caso, é uma faixa que você coloca no pulso e que você passa 24 horas com ela e ela começa a medir a variação cardíaca, que como indicador, se você não está se recuperando e que nível de estresse você está causando no seu corpo. Exatamente. Hoje tem até o equipamento que mede a temperatura corporal, né, do atleta, que também tem a ver justamente com a frequência cardíaca, né? Então, o cara quando atinge 40 graus é onde cai o disjuntor, geralmente, né? O cara que atinge 40 graus cai o disjuntor, dali para frente ele não tem mais condição de fazer nada e a frequência dele provavelmente vai estar num nível muito alto, ele tem que se recuperar, tem que se hidratar, tem que se alimentar para se recompor. Então, tudo realmente reflete. O controle hoje, principalmente nas equipes nível World Tour, ele é um controle de absolutamente tudo, né? Então, não é só o que o cara está fazendo em cima da bicicleta. O que ele está fazendo fora se reflete diretamente no que ele vai fazer em cima da bike. Então, o controle da frequência é hoje o primeiro termômetro avaliado para determinar o nível de estresse desse cara. Se ele sair com 10 batimentos a mais do que ele saiu, né, num dia, ele saiu a 10 a mais no outro dia, é algo que você tem que monitorar e para entender se esse cara realmente vai render naquele dia ou não, né? Pode ou não se refletir, mas geralmente a frequência mais alta e é em torno de 10, 15 batimentos, já é reflexo de algum sintoma de estresse, né, que ele carregou do dia anterior. Exatamente. E fica muito claro, né? Eu mesmo no dia a dia é super notável um mínimo detalhe, uma alimentação diferente, 1 hora a menos de sono, etc. A frequência cardíaca me diz muito. Eu quase que olho hoje mais para a frequência cardíaca, sendo honesto, cruzando com a percepção do esforço, do que em si a potência. Uma vez que a frequência cardíaca fala de mim, né? Fala de como o meu corpo está funcionando por dentro, uma vez que o coração, ele reflete diretamente o sistema nervoso central, né? Exato. Que ele reflete tudo que está passando no seu corpo. Então, desde mental a físico, né? Isso é muito importante. Exatamente. Eu vou até te dar um exemplo parecido com isso que você está me falando. Eu fui fazer umas 3 semanas atrás, fui fazer um training camp, né? Eu treinando, e eu notei a minha frequência bem mais alta do que comumente acontece, né? E aí eu falei para mim mesmo, eu acho que eu vou ficar doente. E acho que vocês dois provavelmente também são ciclistas, já aconteceu isso com vocês. E dito e feito, dia seguinte eu já estava com coriza, já estava com as vias entupidas. Então, é o reflexo. E a gente pega agora, principalmente, né, pós-pandemia, pessoal que teve Covid, todo mundo, praticamente, quando reiniciou o treinamento, a frequência super alterada, né? Então, afeta, inclusive, afetou o sistema imunológico, afeta a frequência cardíaca também. Afeta muito. Existe aquele mito, né, de que a frequência basal
né? Quando você acorda, medir o seu pulso. Você mencionou do HRV, mas aí já entra num parâmetro ainda para quem realmente está querendo mais além, mas esse mito, né? Pegar a frequência basal todos os dias pela manhã, o que ele pode me dar de informação? É justamente essa questão do estresse, né? Quando a gente olha aí grandes voltas, né, o ciclista, avaliando o ciclista no começo, né, de um Tour de France e aí depois nas etapas subsequentes, da quinta em diante, ele já provavelmente já está com a frequência alterada. E isso, óbvio, só tem a piorar, né, porque é um processo acumulativo. Tudo bem que esses caras, o processo de recuperação deles é algo muito acima do normal, é bem diferente do nosso, eles já treinaram, inclusive, isso, mas mesmo assim, isso vai se refletir porque o nível de esforço deles é muito alto. Pegar os caras que andam na frente, ainda tem a pressão psicológica, então sempre tem a frequência alterada e sempre tem que levar isso em consideração. E muitas vezes o monitoramento que você faz através de uma etapa importante, né, você consegue mais ou menos determinar uma estratégia para o dia anterior. A frequência desse cara está muito alterada naquele dia, dá para a gente, de repente, tentar uma estratégia diferente no dia seguinte. A frequência está muito alterada, não sei, ele já está num nível de estresse alto, eu não sei se ele vai conseguir, né, fazer alguma coisa, algum ataque, neutralizar alguma fuga na situação que ele está hoje, né? E tem, lógico, a questão da percepção de esforço, a percepção, né, que ele sente também é muito importante, mas é certamente assim, dá também para você, inclusive, usar como estratégia numa grande volta, utilizando a frequência cardíaca. E, Ronaldo, agora trazendo um pouco para o mundo mais mundano, né? Vamos tirar do universo dos galácticos e trazer para o pessoal que pedala no dia a dia. Estou começando a pedalar. Comprei uma bike recentemente, estou começando a entrar no universo do ciclismo, quero cuidar um pouco mais da minha forma física e começar a treinar. Provavelmente a primeira ferramenta que eu busque seja medidor de frequência cardíaca, certo? Certo. Mas antes de você fazer ou de você buscar o medidor, o ideal, é óbvio, é você consultar o cara mais importante, que muita gente dá pouca atenção, que é o cardiologista, né? Ele que, se a gente tem, vamos falar, nós vamos morrer de alguma coisa um dia, né? Mas o que a gente mais costuma morrer ou é câncer ou é coração. Então, se você quer fazer uma atividade de forma segura e você está parado já faz algum tempo, o ideal é ver se está tudo bem, né? E vai no cardiologista, faz um exame de esforço, pode ser uma ergometria simples, tal, mas só para ver se está tudo bem, né? E aí você tem pelo menos um mínimo de informação, né, através de um exame, através da informação do próprio cardiologista, do que você pode fazer com essa frequência, lógico, aí buscando orientação de um profissional, você ter a noção do que você pode fazer em relação à frequência. É um parâmetro legal para quem está iniciando. Para treinamento, eu acho que a história é um pouquinho diferente, mas para quem está iniciando, aquele cara que começar a pedalar, a frequência cardíaca, sim, vai ser um parâmetro legal de controle, né? Controle do estresse do treinamento, controle do próprio treinamento, enfim, você sai de um ponto, você passar para uma página 2, página 3, você precisa, obviamente, fazer algumas coisas e controlar, principalmente, o que você faz na parte metabólica, e nós estamos falando da frequência cardíaca. Ronaldo, o que são essas coisas? Desculpa interromper, Álvaro, já pegando o teu gancho. Passei o controle. O que eu faço agora? Comprei a frequência cardíaca, como eu começo a treinar? O que ele me mostra, né? Porque muita gente tem essa dúvida, né? Sim, legal, sim. Comprei o Polar, comprei o Garmin, comprei o Sigma, o medidor que for, existem N hoje no mercado, né? O que eu faço com ele? O que aquele número está me ensinando, né? No caso do ciclismo, o ideal é lógico, né? Você se colocar em situações que são comuns do ciclismo. Você acelerar a bicicleta é uma situação do ciclismo. Você pegar uma subida, pode ser curta ou pode ser um pouquinho mais longa, é uma situação do ciclismo. E você entender como está o funcionamento da tua frequência em cada uma das situações, né? Se você tem um nível de recuperação bom ou não, se a tua frequência após a atividade ela demora para normalizar, né? Esse é um ponto. O quanto sobe numa situação de esforço maior, como uma subida, como uma aceleração,
né? Isso é normal, né? Eu vou subir até 170, 180, tem gente que passa de 200 batimentos. Isso é normal. A hora que você quer, obviamente, se aprofundar, aí eu indico, obviamente, aí nós estamos falando já da página 2, 3, você fazer uma espirometria para entender o que é o teu limiar 1, o teu limiar 2, até onde você pode ir de forma segura. Mas eu falo o seguinte, se o cardiologista, você foi lá no cardiologista, ele liberou, eu sempre falo que está tudo ok, né? Se você, óbvio, um dia a gente vê morte súbita, né? Pessoas que fizeram exame, estavam com tudo em dia e, infelizmente, vieram a falecer fazendo atividade física. Isso são fatalidades, isso a estatística é muito, mas é muito, digamos assim, baixa em relação às pessoas que praticam atividade física. Então, se tiver tudo bem, você não precisa ficar com medo de elevar a sua frequência cardíaca. Cheguei a 200, eu vou morrer. Não vai morrer, tá? Fica tranquilo. É lógico, de novo, falando, se você foi no cardiologista, ele te liberou e está tudo ok, lógico que você tem etapas para serem cumpridas e você não vai se colocar no primeiro dia numa situação em que você vai elevar a frequência num nível estratosférico. Então, por isso que é ideal você procurar um professor, um educador físico, que vai te passar um programa para você ter o progresso ideal, para você sim se colocar numa situação que você precisa de uma demanda maior de energia, numa frequência mais alta, mas isso, óbvio, de maneira bem progressiva, sem pular etapas. Mas não é um risco você se colocar numa frequência alta a partir do momento que você está treinado para isso. Agora, Ronaldo, tem uma outra coisa que é um mito. Mito não, né? É um fato, existe, mas muita gente tem dúvidas com relação a isso, que é o famoso coração do atleta, que aquela pessoa que pratica muita atividade física passa a sofrer mudanças cardíacas, né? Adaptações. Sim. O que é isso? E é verdade, de certa forma? Infelizmente, é verdade. Assim, não acontece com todo mundo, obviamente, mas algumas pessoas têm alteração. Principalmente o ciclismo, né? Os esportes de endurance que são muito vigorosos, né? Vou citar alguns aí, o esqui cross country, a corrida, né? Onde você eleva, né, a situação de esforço ao limite máximo, muitas vezes, como é o caso do ciclismo. Você pegar hoje uma subida de montanha de um ciclista World Tour, ele fica ali pelo menos 40 minutos com a frequência entre 160 e 170, e cara que fica acima disso. E eles fazem, às vezes, 2, 3 montanhas. Então, chega uma hora da vida que o coração ele aumenta de tamanho e ele tem o miocárdio, né, que é o músculo cardíaco, muito, mas muito... Eu falo que trabalhado, né? Ele é um músculo hipertrofiado, ele já trabalhou muito. Então, todo músculo bem trabalhado, a gente fala que hipertrofia. Só que quando ele para, né, a atividade, e aí muitos até têm uma alteração durante, né, a sua vida atlética e apresentam arritmias, ou seja, ele tem um coração tão grande, um miocárdio tão bem trabalhado que ele começa a bater de forma irregular. E aí esses caras muitas vezes se colocam em risco, né? A gente estava falando do Colbrelli até um tempo atrás. Ele, no caso dele, é mais ou menos isso, mas ele teve que colocar um marca-passo para deixar, né, os ritmos cardíacos de forma cadenciada, mas é um caso também, né? Não sei nem se ele vai retornar, acho que pela regra da Federação Italiana ele não poderia voltar, ele teria que voltar com uma outra sei lá, ligado a um outro país, né? Mas assim... por segurança, né? Depois de ter tido o ataque cardíaco e tudo, né? Exatamente. A Federação Italiana não... por regra, se você tem qualquer coisa, marca-passo, stent, você não pode correr, não pode fazer parte, não pode ser federado, né? Então, ele teria que se naturalizar por um outro país para poder voltar a correr, e aí acho que ele não vai fazer isso. Então, talvez aí a vida útil dele como atleta a nível World Tour já tenha terminado, infelizmente. E acontece com muitos atletas, às vezes a gente não tem conhecimento, mas problema cardíaco, principalmente para atletas ciclistas, é muito comum, parece que não, principalmente para quem já está na meia-idade, né? Então, dos 40 anos
Aí não estou falando de ciclista World Tour, obviamente, que a gente tem um ou outro, né? Valverde, outro que tem acima dos 40 anos, mas os caras que são amadores, que já usaram muito, já participaram de muito evento, entre os 40 e 50 anos, muitos deles apresentam algum tipo de arritmia, algum tipo de problema cardíaco, e aí ou você faz tratamento, ou você coloca a marca-passo, stent, ou você é obrigado ou a diminuir a intensidade do esforço ou simplesmente largar a modalidade e tentar uma outra coisa. E aí uma pergunta, Ronaldo, relacionado também, usando da tua experiência, que volume de atividade física deixa de ser saudável? Então, por exemplo, alguém que faz, 3 Ironman por ano e depois um outro route, essa pessoa está super condicionada, mas ela também se dedicou plenamente. Mas na tua experiência, claro que isso não é uma ciência exata e nós não estamos falando aqui de uma estatística precisa, mas da tua experiência como observador empírica. Qual é o nível de atividade, horas por semana ou grandes eventos por ano que estão no limiar de saúde, mas não estão levando na situação que você falou, que pode levar a algum tipo de descompensação cardíaca ou alguma outra coisa que afete a qualidade de vida nas décadas para frente? Então, isso é um negócio bem discutível, né, digamos assim, porque, obviamente, que como você mesmo falou, cada um tem uma natureza. Quando eu comecei a estudar esporte de endurance, eu lembro de ter eu assisti uma palestra do Dr. Cooper, lembram? Que inventou o Cooper e tal. Pô, isso já faz muito tempo. Mas eu lembro de ele falar de um cliente dele que tinha 85 anos e corria maratona, né? Então, para ele era um negócio comum. Eu já fiz Ironman, eu lembro que tinha uma senhora de 78 anos que fazia o Ironman aqui no Brasil. Ironman, para mim, é uma das provas mais extremas que tem. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas, assim, o que dizem os estudos, né? A maior parte, a ciência diz que se você fizer até 8 horas por semana, o que dá mais ou menos uma média de 1 hora por dia, dificilmente você tem algum problema, a não ser que, obviamente, você já tenha nascido com ele e que ele se manifeste em algum momento da sua vida, né? Então, isso é estatística, mas depende muito. Eu conheço pessoas de 65 anos, de 70 anos, que se pedalar menos de 2 horas por dia, o cara tem um troço, aí que o cara tem um AVC. Né? Então, vai muito realmente da pessoa, né? Do que ela tem de histórico esportivo, porque aí nós estamos falando da parte metabólica, mas a parte neuromuscular também sofre se você tem uma longevidade muito grande, né, com o esporte, e você abusa, né, do teu corpo durante muito tempo. Então, a parte metabólica, mas estrutural também, você também tem que levar em consideração. E acho que vale só uma observação aqui de uma conversa recente de que, por exemplo, um atleta profissional, como é o caso do Nicolas. O Nicolas, eu estava conversando outro dia, dificilmente um atleta profissional acorda às 4h30 da manhã e dorme 4, 5 horas para fazer um treino de 5 horas. Então, exatamente, essa qualidade está a ver no desafio que a gente tem de ter uma vida familiar, uma vida profissional e botar em cima disso uma vida esportiva. E aí, exatamente, o que você sacrifica, você estressa a sua vida como um todo, então não é o esporte. Um atleta profissional, como é o caso do Nicolas, ele tem uma condição pela equipe e pelo estilo de vida dele, de saúde, onde ele dorme, 8, 10 horas por noite, onde ele se alimenta com regularidade, ele tem um consumo de álcool muito baixo. Então, ele fazer 30 mil quilômetros por ano, ele treinar 20 horas por semana, não é necessariamente pouco saudável. O que é pouco saudável, exato, é alguém que trabalha 10 horas, dorme 5 e pedala 20 horas por semana, 25 horas por semana. Exatamente. Você falou tudo, eu até falo, né, para o meu atleta que muitas vezes o problema não está no treino dele, mas sim no processo de recuperação, que não está adequado ao treino que ele quer fazer, o que ele está fazendo. Então, o treino basicamente também é um estresse, né? Então, nós estamos falando aqui da frequência cardíaca, ela é alterada se você dorme pouco, né? Se você trabalha muito e depois você vai treinar. Você colocou o teu corpo em um estresse ainda maior. Então, às vezes, até a pessoa ela melhora a performance dela ajustando justamente o processo de treinamento. Então, o processo de recuperação. Ou seja, dorme um pouco mais, né? Trabalha, entre aspas, um pouco menos,
né? Então, ajustes que nada tem a ver com o treino, nada do que ele faz em cima da bike, mas ajustes que são coisas que se fazem fora da bicicleta, que hoje eu vou falar para você, existe um balanço muito grande entre 50% recuperação e 50% treino. Alguns usam até mais, 70% recuperação e 30% treino. E a gente está hoje muito mais tempo, obviamente, fazendo outras coisas do que em cima da bicicleta. Então, uma coisa reflete sobre a outra. E realmente, estresse é um motivo muito grande para não performance ou não performar em qualquer esporte que você for fazer. Até antes do programa, nós três, que temos uma das paixões em comuns, que é a história de discussão de potência e de mensuração, falando que não iam falar de medidor de potência aqui, só de frequencímetro. Mas um indicador importante dos aplicativos de subtreino e olhar potência é o índice de descanso, né? Então, para você, antes de um evento importante, você tem que estar no seu máximo de condicionamento e no seu máximo de não cansado. Aí sim você vai ter a sua performance. Não adianta você... E acho que aí a gente entra numa outra história de quem treina mais sério, daquela angústia de você ficar apertando a intensidade do treino muito perto do seu evento. Nesse momento, talvez você não consiga mais condicionamento e você só está roubando o seu não cansaço. Então você está andando para trás ao fazer esse tipo de coisa. Procede essa observação? O período de tapering, né? Que muita gente ignora, joga para o alto e não entende o quanto isso é importante. Ela quer continuar o processo, né, de evolução, quando na verdade você já atingiu o ideal, né, o ponto ideal. Dali para frente, se você ganhar 0,5%, vai ser muito difícil, e para você conseguir performar bem, você tem que estar com absolutamente o teu corpo, vou falar palavras populares, super bem recuperado para você fazer um evento bom, principalmente se for um evento em etapa, que você vai demorar dias para fazer, ou se é um evento extremo, que você vai demorar horas para fazer. A gente sempre procura dar um taper aí em torno de 10 dias, dependendo do evento, 2 semanas, né? E tem cara que para 3 dias antes e aí realmente na hora de performar deixa a desejar. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Rubé, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas. É sempre muito bom ter o Ronaldo Martinelli aqui com a gente, dessa vez não foi diferente. Agora a gente conversa com o Rafael Pezzinato, um especialista no tema, um estudioso do coração e também um ciclista dedicado. Se liga! Ouvintes Gregário, obrigado por estar conosco. Eu sou Álvaro Pacheco e nós estamos aqui com o Rafael Pezzinato. O Rafael, ciclista curioso há muito tempo, e em 2020, graças ao Fuga CC aqui de São Paulo, encaixou de verdade na bicicleta e até sincronizou com a atividade acadêmica dele, com a formação de São Camilo, passando pela Escola Paulista de Medicina, INCOR, e em 2020 começou a trabalhar e focar na especialização da Fisiologia do Esporte na Unifesp. Rafael, muito obrigado, bem-vindo a Gregário. Eu que agradeço. Eu sou um ouvinte assíduo aí do podcast de vocês e espero que eu possa contribuir um pouquinho com alguma informação de como prevenir e tratar do nosso coração. Então, dando a largada nossa aqui, qual é o benefício de atividade física para a saúde? Porque muito se fala, mas do aspecto do coração. Bom, um dos pontos mais bem conhecidos e que a gente tem certeza na medicina é que a atividade física ela é extremamente benéfica para a nossa saúde como um todo. Ela diminui o risco de morte, não só por doenças cardiovasculares, mas como todas as outras causas de morte, não? Então, ela reduz a pressão arterial, então vai ajudar a prevenir e tratar a pressão alta de pessoas hipertensas. Ela melhora o nosso perfil lipídico, então aumenta o colesterol bom, diminui o colesterol ruim. Ela melhora a nossa sensibilidade à insulina.
Então, ela previne diabetes e ajuda no controle desses pacientes diabéticos e alguns outros benefícios fora do sistema cardiovascular. Então, diminui algum risco de alguns tipos de câncer, risco de demência, ajuda, é um importante aliado no tratamento de ansiedade, depressão. E os benefícios, agora falando do sistema cardiovascular propriamente dito, os benefícios da atividade física, eles são conhecidos há muito tempo. Então, desde a década de 50, foi realizado um estudo que comparou a mortalidade por doenças cardiovasculares de carteiros e pessoas que trabalhavam de ônibus com motoristas de ônibus e pessoas que trabalhavam mais sentado. Rafael, qual é o limite mínimo saudável de atividade física semanal? Então, quando a gente fala nesses benefícios, a gente pode imaginar que tem que fazer muita atividade física, ser um super atleta, mas é o contrário. Então, é recomendado que a gente faça pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou então 75 minutos de atividade física intensa, em pelo menos 3 sessões. Então, que seja 3 vezes por semana, 50 minutos, ou então 5 vezes por semana, 30 minutos. E quando a gente fala atividade física moderada, como que eu explico para os pacientes? Então, você consegue falar uma palavra facilmente, você não consegue falar uma frase sem ficar ofegante. Então, é andar rápido, fazer um trote rapidinho, um trote com uma velocidade mais leve, pedalar, né, numa intensidade que você consiga falar uma frase. E assim, essa é uma recomendação que a gente vai ter já um benefício bem estabelecido, mas já é bem determinado que qualquer atividade física é melhor que nada. Indo para o oposto, existe um parâmetro, por exemplo, existem atletas de elite que treinam 20, 30, 40 horas por semana. Há algum conhecimento, um estudo que você tenha tido acesso, que diz que a partir de X horas por semana você já começa a ter um risco cardíaco, ou não há nenhuma correlação confirmada de que volumes de horas por si só são indicadores? Não, se você fazer um acompanhamento médico, uma avaliação, pré-participação correta, acompanhar com o seu médico, com o seu cardiologista, não existe esse risco, né? Aqui, o Gregário Radio, então a gente falando sobre bicicleta, tem um estudo super interessante que foi publicado em 2013. Então, eles acompanharam os ciclistas franceses que completaram pelo menos um Tour de France. Uhum. Então, eles acompanharam esses ciclistas que completaram o Tour de France. Então, de 1947 a 2012, eles foram acompanhando essas pessoas quando eles iam morrendo, esse tipo de coisa, e compararam com a mortalidade de pessoas da mesma faixa etária lá na França. Então, houve uma redução de 41% de risco de morte, né, do que em comparação à população geral. Então, assim, com certeza absoluta, o Tour de France é um dos esportes, uma das competições mais extenuantes que existem na face da Terra. Então, se essas pessoas tiveram uma redução de 41% de chance de morte, com certeza não existe esse limite. Agora, tem situações que nos assustam como atletas, quando a gente vê a notícia de uma morte súbita, que teve alguns eventos no futebol e eventualmente em outro esporte. O que é, assim, como prever de que você, o ouvinte, somos propensos a ter uma morte súbita? Se a gente tem uma atividade física, uma boa alimentação, cuidado de sono, não temos maus hábitos com tabagismo, com uso excessivo de álcool, drogas. É o maior medo de quando a gente vai fazer atividade física em relação ao coração, realmente é a morte súbita. Então, quando a gente é solicitado para você fazer uma prova, você precisa de uma avaliação médica, uma liberação médica, porque realmente existe. Infelizmente, existem algumas condições que a pessoa tem uma morte súbita e se ela não estivesse fazendo atividade física, ela não iria morrer, né? Então, é muito variável na literatura qual que é a incidência desse fenômeno, né, morte súbita. Então, depende muito do qual população que você está avaliando, estudos que avaliam a morte súbita em jogadores universitários da Liga dos Estados Unidos, vai ter uma incidência baixa. Então, ou então com pessoas que completem maratonas de rua amadora, óbvio que a mortalidade vai ser muito maior. Mas, de maneira geral,
existe uma incidência de mais ou menos 1 para 50 mil atletas jovens por ano. Você pode interpretar que é uma incidência baixa, 1 para 50 mil, assim, é baixa a probabilidade, mas grande consequência. E é claro que chama muito mais atenção na mídia quando um atleta profissional, totalmente saudável, tem uma morte súbita, mas cerca de 90% das mortes súbitas são em atletas recreacionais. Então, o que a gente pode fazer para identificar o potencial de morte súbita e prevenir e evitar que aconteça? Existem praticamente 2 recomendações, né? A escola americana e a escola europeia. Aqui no Brasil, a gente segue a escola europeia, que ela é muito baseada numa experiência de sucesso que os médicos da Itália tiveram para prevenir risco de morte súbita. Então, nessa avaliação pré-participação, a morte súbita, infelizmente, não escolhe faixa etária. Então, qualquer pessoa, qualquer idade, pode estar predisposta a ter um evento desse. Mas não tem uma faixa de maior incidência? Então, vai depender muito da causa. Então, a gente divide em pessoas abaixo de 35 anos e acima de 35 anos. A causa de morte súbita das duas vão ser totalmente diferentes. Então, abaixo de 35 anos, são doenças que a pessoa é geneticamente predisposta ou cardiopatias congênitas. A principal causa é a cardiomiopatia hipertrófica. Até um dos personagens do podcast de vocês, lá atrás, sobre doença do coração. Sim, Osso do Coração, programa 44 com Christian Kellet, que foi exatamente isso. Ele tinha uma situação genética. Exatamente. Então, abaixo de 35 anos, são essas causas: cardiomiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica do ventrículo direito, malformações das artérias coronárias, válvula aórtica bicúspide e algumas outras causas mais específicas. E como que se faz para prevenir, que eu acho que é o que todo mundo quer? Não é muito complexo. Então, você vai no seu cardiologista, a partir de uma conversa detalhada de antecedentes pessoais, familiares, eventuais sintomas, um exame físico detalhado. Então, o médico ausculta seu coração atrás de um sopro, palpa os pulsos para ver alguma diferença de pulso do lado direito para o esquerdo, mede a pressão, e a realização de um eletrocardiograma de 12 derivações, um eletrocardiograma simples, aquele que a gente faz vê os traçadinhos lá no coração. Se tiver tudo normal, um check-up extremamente simples, o risco de morte súbita está praticamente afastado. Já em pessoas acima de 35 anos, o risco de morte súbita de doenças genéticas diminui drasticamente, porque então a pessoa já teria descoberto algum problema. Então, a partir daí, começa a aumentar o risco de doenças coronarianas, um infarto. Então, a partir de 35 anos, diminui o risco de problemas genéticos e começa a aumentar o risco de problemas adquiridos, né? Comportamentais, de hábitos de vida. Exatamente. E a partir daí, mais uma vez, uma conversa com o médico, exame físico e, de maneira geral, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda já fazer um teste de esforço, um teste de esteira. É claro que, individualizando, você vai precisar ou não de outros exames. Mas, de maneira geral, para você prevenir uma morte súbita, simples. Exame simples, conversa e o médico te examinar. O que hoje já se conhece, depois desses 2 anos duros que a gente passou, sobre as pessoas que tiveram Covid em diferentes graus e que consequências tiveram na saúde cardíaca? Exatamente, né? Então, o Covid é uma doença relativamente nova, a gente conhece aí hoje há 2 anos e meio praticamente. Naquela primeira onda, onde teve um número muito grande de casos e as pessoas não estavam vacinadas ainda, então teve casos fatais, então casos de infarto, casos de miocardite, derrame pericárdico, grandes sequelas cardiovasculares. Então é claro que acendeu aí um alerta vermelho para
para as pessoas que tiveram Covid tomar cuidado em relação a como voltar para fazer atividade física. Então, inicialmente, tiveram alguns estudos que pessoas com Covid grave que ficaram internadas fizeram ressonância cardíaca e viram que uma proporção significativa tinha tido algum grau de miocardite subclínica, o que a gente chama. Então, a pessoa teve um grau de inflamação do coração e não foi diagnosticado na fase aguda. Então, e o grande problema da miocardite é pessoas que tiveram miocardite, o risco de morte súbita ao realizar atividade física aí nos primeiros 6 meses é relativamente alto. Então, é recomendado que a pessoa não faça. Mas, realmente, foi um achado, não se tinha aí qual que seria, o que fazer com o achado de uma miocardite subclínica. Mas o tempo foi passando e se viu que o risco de morte súbita em pessoas de Covid leve, moderado, sem sintomas, é bem baixo. Então, como que é a recomendação atual? Uma pessoa que tem um Covid leve, que, graças a Deus, felizmente é o que está tendo atualmente, graças à vacina. Então, uma pessoa com Covid leve, então não caiu a saturação, não precisou ficar internada. A recomendação é que fique em repouso durante 7 a 10 dias e, obviamente, em isolamento. Se ela não tivesse mais sintomas por pelo menos 2 dias, quando eu digo sintomas, é febre, ela pode ir voltando gradualmente para a atividade física nos primeiros dias um pouco mais leve e depois vida que segue normalmente. Já pessoas que já têm algum problema no coração e teve uma Covid pelo menos moderada, o que é uma Covid moderada? Caiu a saturação, quase precisou ficar internada ou ficou internada, precisa ser avaliada. Aí são solicitados alguns exames simples, a troponina, que a gente comentou lá no programa passado, para um diagnóstico de miocardite, um eletrocardiograma e uma avaliação se a pessoa não tem sintomas. Então, nessa pessoa, se algum desses exames estiverem positivos, são exames que vão ser solicitados pelo médico do pronto-socorro, do hospital. Se algum desses exames estiver alterado, ele tem que ser avaliado por um cardiologista para poder voltar à atividade física com segurança. Se estiver tudo normal, Covid moderado, a pessoa já tem algum problema no coração, sem alteração dos exames, a recomendação é que fique pelo menos 4 semanas sem fazer atividade física e aí retorno gradual à atividade física. Rafael, existem marcadores básicos que a gente faz em casa de olhar pressão e olhar batimento de repouso ou até a curva de batimento durante um treino, mas eu já conheci pessoas que conseguem manter treino de alta performance tendo uma pressão mais alta e às vezes tendo um batimento que dispara, assim, ao invés de com um pouco de esforço vai a 140, 150, vai para 170. O que os estudos de medicina e ciência mostram sobre essa correlação? Alguém com pressão alta ou alguém cujo o coração bate numa frequência alta rapidamente deve tomar cuidado em fazer atividade física? E vamos definir pressão alta. O que seria pressão alta? A gente considera a pressão alta maior ou igual a 14/9. Tá. Então, você pode acompanhar na sua casa a pressão arterial. É até interessante que a pessoa faça isso, mas sempre tomando alguns cuidados, né? Então, a pressão, ela funciona como uma frequência cardíaca. Se você estiver ansioso, tiver feito uma atividade física, tiver com dor, tiver com a bexiga cheia, ela pode subir um pouquinho e depois desce. Tá? Então, uma pessoa que você começa a perceber que a sua pressão está ficando permanentemente alta, maior ou igual a 14/9, já é o momento de procurar o seu médico e ele vai ver se realmente vai precisar de algum tratamento medicamentoso ou não. E a pressão alta, ela é um grande fator de risco para problemas cardiovasculares e neurológicos no futuro. Mas é um fator de risco, assim como o sedentarismo, obesidade, tabagismo. Ela tem que ser ativamente tratada, mas também a sua pressão deu 14/9 um dia, você não precisa ficar desesperado e ir para o pronto-socorro, né? Então, a recomendação é que se meça com pelo menos 30 minutos de repouso. Mas em diferentes momentos do dia para ter algum padrão de como a sua pressão arterial varia em função da sua rotina. Exatamente.
Mas uma pessoa saudável, você mede a pressão de vez em quando, você vai no seu médico, faz um check-up, você não precisa ficar medindo a pressão todo dia, né? Não precisa ficar meio ficar obsessivo, na cabeça. Ficar com o medidor de pressão no braço o dia inteiro, né? Não, exatamente, né? Geralmente a gente chama a realização de medir a pressão em casa, tem até um termo técnico, que é a monitorização residencial da pressão arterial. E quem que tem que fazer essa monitorização residencial da pressão arterial? Aquelas pessoas que vão no médico e o médico fica na dúvida, será que ela tem pressão alta ou não? A pessoa chega no consultório com uma pressão 14/9, jovem, que não está acima do peso, você fica na dúvida, será que ela está com pressão alta ou não? Aí a gente pode utilizar de algumas estratégias, né? Ou mede no retorno, ou pede um mapa, que é aquele exame que vai ficar medindo a pressão durante o dia, ou então orienta a pessoa a medir a pressão algumas vezes até o retorno. Aliás, lembrando sempre que todos os equipamentos domésticos não têm o nível de calibragem e precisão de que equipamentos de consultório. Então, às vezes, você pode ter um fator também de que o seu protocolo de fazer a medição ou o instrumento que você está medindo pode estar com algum problema técnico. Então, não necessariamente você está... Aquele número é a mesma coisa da balança que a gente se pesa em casa, né? Essa balança ela não é precisa, ela é consistentemente imprecisa. Mas ela não é calibrada porque é um equipamento de uso doméstico. Exatamente. Você sabe que você tem que manter seu peso, mas você não fica medindo o seu peso 3 vezes por dia, todo dia. Então, de vez em quando é bom medir sua pressão, mas, na verdade, o mais importante é ter uma vida saudável, fazer um acompanhamento regular e, se tiver alguma suspeita de pressão alta, começar a acompanhar. E a característica de um batimento que sobe rapidamente, mas que alguém pratica atividade física recorrente, mesmo tendo esse nível de batimento mais alto? Olha, em relação ao aumento da frequência cardíaca, tem pessoas que vão subir a frequência cardíaca mais alta. Isso acontece normalmente em pessoas mais jovens, né? Então a frequência cardíaca máxima dessas pessoas tende a ser mais alta, e principalmente se a atividade física está muito intensa para ela, né? Uhum. Não existe uma preocupação, não. Se você seguir os protocolos de check-up, tiver tudo certinho, não tem uma preocupação de você estar pedalando com um colega seu da mesma idade, ver que sua frequência cardíaca está 150, ou do outro está 170. Acho que ele vai ter algum problema. Não necessariamente. Pode ser que ele está fazendo um esforço relativo para ele mais intenso do que você está fazendo, mas pode ser ou fatores de hidratação, de ansiedade, de qualidade de sono. Exatamente. Isso alterna o batimento. É até uma discussão que a gente já teve em outros programas sobre a eficácia de ter o batimento como referência de treino, e que o medidor de potência ou percepção relativa de esforço são referências mais interessantes e confiáveis, né? Exatamente. A gente, nos grupos, nas conversas, no café pós-pedal, a gente sempre escuta, como que eu vou, o que é melhor, frequência cardíaca, potência, percepção subjetiva do esforço. Na verdade, você precisa saber utilizar esses dados, né? Então, por que você está... O que significa uma frequência cardíaca alta? O que são as zonas de potência? O que é uma potência? Você também não adianta nada você medir sua potência e não saber sua FTP, seus limiares, né? Então, você tem que... É claro que é super legal, você pode não entender nada, mas só de fato chegar em casa depois ver seus números é super interessante. E, Rafael, chegando no que criou a nossa conexão, o caso Cobrelli, você puder falar um pouco para quem não conhece e o que tem de aprendizados dele? O caso Cobrelli foi aquele ciclista que ganhou a Paris-Roubaix do ano passado. Ele estava num sprint esse ano, e logo depois do sprint ele teve um mal súbito e foi levado para o hospital, né? Inicialmente, ainda nos primeiros dias, nas primeiras horas, não tinha nenhuma informação do que tinha acontecido com ele, mas com o tempo a equipe, a Bahrein Victorious, foi soltando algumas informações, e o primeiro fato que me preocupou bastante, que realmente poderia ter, que tenha sido uma morte súbita abortada, foi que ele recebeu um choque, né? Então, a principal causa, se for fazer o diagnóstico, né, de morte súbita, é o que a gente chama de arritmia, fibrilação ventricular, e o que salva a pessoa é realmente uma desfibrilação, que é quando a gente fala recebe um choque. E aí, só
falando de uma forma mais simples, é quando o ritmo do coração ele fica irregular e aí você dá um choque para ele acertar esse ritmo de batimento. Quando o coração ele bate de uma maneira muito rápida, descoordenada, que na verdade o coração ele contrai, na verdade ele só fica, como o nome fala, fibrilando, tremendo, então não gera uma contração, como se tivesse o coração parado, uma arritmia, que é desorganização total elétrica do coração. Então ele foi internado, e quando ele recebeu alta, eles soltaram que ele foi implantado nele um cardiodesfibrilador implantável. E se ele estivesse num ambiente sem ninguém, infelizmente ele não estaria aqui para contar a história, né? O que fazer? Alguém que, óbvio que se alguém tem um treinamento vai saber o que fazer, mas alguém que não tem um treinamento, a gente ouve falar, a melhor coisa é não fazer nada e chamar socorro o mais rapidamente possível, mas esses minutos podem ser críticos para que essa pessoa supere essa situação. Que sugestão você daria para nós, como ciclistas, que eventualmente encaramos um treino e alguém que está conosco tem uma situação que claramente é uma situação cardíaca? Bom, então são duas situações aí um pouco distintas. Então, uma pessoa está no meio de um treino, fazendo um grande esforço, começa a sentir algum sintoma. Aí, o mais prudente, se a pessoa está tendo alguma dor no peito, uma sensação de desmaio, aí realmente o orientado é que ela pare de fazer atividade física, não se esforce mais, e se realmente gerou essa dúvida, né, então uma dor no peito, desconforto epigástrico, desencadeado o esforço, quando eu falo epigástrico aqui em volta do estômago, né, realmente pare, não se esforce mais e procure um médico, ou entre em contato com o seu médico de confiança, ou vá para um pronto atendimento. Não é interessante nesses momentos parar, melhorar o sintoma e seguir o treino, né? É claro que existem muitas situações onde pode ser simplesmente uma gastrite, ou uma distensão muscular, algo osteomuscular, o que realmente é mais provável, mas a gente não pode afirmar até ser realmente avaliado. Mas sem ter uma presença de um médico, tipo reanimação cardíaca, massagem cardíaca, não deve ser tentada por quem não tem um treinamento específico. Agora outra situação é em situações de colapso, de desmaio, né? É uma situação realmente de saúde pública, onde todo mundo deveria ser treinado em saber fazer uma avaliação inicial. Por que eu falo isso? Num caso de colapso, de uma arritmia maligna, como o Sonny Colbrelli, por exemplo, sofreu. O ideal que a vítima de uma parada cardíaca, quando indicado, receba o choque, a desfibrilação em até 3 a 5 minutos. A cada minuto que uma pessoa vítima de parada cardíaca, a cada minuto que ela não recebe a reanimação, a chance de ela sair viva ou sem sequela diminui em 10%, né? De 7% a 10%. É um número assustador, né? Sim. Então, fazendo uma conta simples, de 10 a 12 minutos de uma pessoa com parada cardíaca, ela não vai, infelizmente, a chance de ela sair viva é praticamente zero. Tem até um estudo muito interessante que foi feito aqui em São Paulo, publicado em 2012, na verdade, em 2013, um estudo do metrô de São Paulo. Eles fizeram um treinamento. Quem aqui de São Paulo anda no metrô sabe que toda a plataforma, lá no meio da plataforma, tem o desfibrilador externo automático. Eles treinaram os funcionários a fazer a reanimação e aplicar o choque, né? Nenhum deles profissionais da área de saúde. Aí eles avaliaram, eles compararam o primeiro ano desse protocolo, né? Na verdade foi um protocolo longitudinal, com os últimos anos do protocolo. Tá? Então, eles acompanhavam a pessoa que tinha essa parada cardíaca e até a possível alta, né? Nesses 6 anos de estudo, eles tiveram 86 paradas cardíacas no metrô, né? Um número aí considerável. Uhum. Né? No primeiro ano, 37% dessas pessoas que foram reanimadas conseguiram receber alta do hospital. E, infelizmente, nenhuma sem sequela. Todas com algum grau de sequela neurológica. Já nos últimos anos desse estudo, 57% conseguiram receber alta e 43% sem algum grau de sequela. Né? Então,
com uma simples, entre aspas, reanimação. E eu acho que, é claro, né, a pessoa tem que ter um treinamento mínimo, isso aí é questões, não precisa ser médico, nem profissional da área de saúde, existem cursos que a pessoa pode fazer para fazer uma reanimação, e o mais importante é saber identificar e fazer uma reanimação até chegar à equipe especializada ou até chegar ao desfibrilador. Rafael, obrigado. Eu acho que você compartilhou com a gente que existe um monte de informações, não existem certezas absolutas, mas fundamentalmente existe que cada um tem que se cuidar. A atividade física em diferentes volumes tem muitos mais aspectos positivos que negativos, e olhar o coração é uma coisa importante. Acompanhar e ter um médico de confiança. Olha, o prazer foi meu e espero que possa ter ajudado um pouquinho, e bons treinos. Muito bem, com essa conversa com Rafael Pezzinato, a gente encerra o nosso episódio da semana, o episódio 113, Pedalando com o Coração, nosso primeiro reencontro inédito, depois de uma pequena pausa em função do Tour de France. Mas a cobertura do Tour de France não terminou. Nesse último final de semana a gente tem um conteúdo muito especial dedicado a você. Participe com a gente. Siga a gente no Instagram, siga o nosso canal no YouTube, compartilhe com os amigos, até porque na sequência do Tour tem também o Tour de Femme, o Tour de France feminino, que também vai ter espaço aqui na Gregário. Um grande abraço para você e até a próxima!